Vamos continuar a nossa introdução a R. Hoje vamos trabalhar com um exemplo envolvendo lançamento de dados. Eu abri um documento R Markdown já aqui no RStudio. No início do arquivo R Markdown nós temos esta seção que especifica várias coisas sobre o documento de saída. Eu tenho o título do documento, um subtítulo, o autor, a data do documento, que na verdade pode ser qualquer string, e aqui uma novidade. Em R Markdown, tudo que estiver entre apóstrofos é tratado de forma especial. Em particular, se logo depois do primeiro apóstrofo vier uma letra R minúscula seguida de um espaço, todo o restante é interpretado como uma expressão em R, e ela é executada, e a saída dessa expressão é colocada no lugar do string entre apóstrofos. Aqui no documento de saída, no campo data, eu vou ter este string entre parênteses modificado em e a data de hoje, que nós conseguimos executando a função sys.date. Em seguida, output especifica detalhes do documento de saída. O documento de saída vai ser um HTML, TOC significa o sumário, Table of Contents, que eu pedi para ser impressa. A profundidade deste sumário é 3, ou seja, eu vou mostrar seções, subseções e subsubseções no sumário, e estas seções devem ser numeradas. E aqui embaixo eu coloquei já os cabeçalhos das seções. Uma seção de primeiro nível, outra de primeiro nível, outra de primeiro nível. Isso porque elas começam com o jogo da velha. Aqui uma seção de segundo nível, outra de segundo nível. Voltamos para o primeiro nível e primeiro nível. No RStudio, se eu teclar Alt Shift J, aparece aqui a estrutura do documento até agora. O título do documento, os títulos das seções e subseções. Se eu gerar o HTML com Ctrl Shift K, eu vou ter aqui no console uma mensagem dizendo que o arquivo dados HTML foi gerado. Ele aparece aqui na área de arquivos e eu posso abri-lo no meu navegador. No meu navegador já aparece aqui o HTML com o conteúdo do documento até agora. O título, o subtítulo, o nome do autor, a data aparece com aquele string entre parênteses, o R gerou a data de hoje nesse formato com a função sys.date. Se eu quisesse gerar a data em outro formato, basta consultar a documentação da função sys.date. Aqui a tabela de conteúdo, ou seja, o sumário, a lista de todas as seções que estão numeradas, porque eu pedi para numerar. As subseções aparecem com o número da seção e um número de subseção. E pronto. Agora vamos nos concentrar no R. O exemplo que eu vou implementar aqui, neste vídeo, foi baseado neste livro aqui. Então, eu coloco na seção fonte uma referência para esse livro. Vamos lá, nosso objetivo é simular um dado de 6 lados. Você lembra que no RStudio, para criar um chunk, basta teclar Ctrl, Alt, I. Uma novidade, cada chunk pode ter um nome. Então eu vou dar um nome a esse chunk. Basta colocar o nome depois da letra R separado por um espaço. Criar dado é o nome desse chunk. A vantagem é que os chunks aparecem com os nomes quando eu teclo Alt Shift J para ver a estrutura do documento. Então isso me ajuda
a ir para um determinado chunk a qualquer momento. Alt Shift J, procuro o chunk pelo nome e chego lá. Bem, a minha variável dado nada mais é do que um vetor que vai do valor 1 até o valor 6. Se eu quiser ver o valor dessa variável, eu coloco aqui o nome da variável dado. Caso você não queira ficar digitando o valor da variável, você pode simplesmente colocar essa atribuição entre parênteses. Colocar qualquer comando entre parênteses faz com que o R imprima o resultado do comando. E o resultado da atribuição, embora invisível quando a atribuição é executada sem parênteses, é o valor atribuído. Ctrl Shift Enter executa esse chunk. Está aqui a variável dado, que é um vetor com 6 elementos. Bem, agora eu quero lançar este dado uma vez. Crio um chunk, Ctrl Alt I, vou dar o nome desse chunk lançar uma vez. Em R existe a função sample, para a qual eu passo um vetor, no nosso caso, o nosso vetor dado, e o número de elementos que eu quero obter desse vetor. A função sample vai sortear um dos elementos e me dá. Então está aqui, sample dado 1. Joguei o dado, consegui um 5. Joguei de novo, 2. Outra vez, 4. Cada vez que eu executo esse chunk, eu estou sorteando um valor do vetor dado. Agora eu quero definir uma variável para conter o número de lançamentos que eu vou fazer com o dado. Defino uma variável n, eu quero lançar este dado 6 vezes. Executo o chunk, ele não retorna nada. Agora eu vou lançar o dado n vezes. Esse n acabou de ser definido ali no chunk em cima. Eu posso usar a técnica do apóstrofo seguido de R, n, fecho apóstrofo, vezes. Lançar o dado n vezes. O conteúdo dessa expressão entre apóstrofos vai ser avaliada em R e o n vai ser substituído pelo valor da variável n. Ok, vamos lá. Um chunk com Ctrl Alt I, vou nomear esse chunk, lançar n vezes e vou usar a função sample dado. Agora o número de elementos que eu vou sortear vai ser n. Executo, consigo um resultado com um vetor de 6 elementos com elementos sorteados do dado. 6 lançamentos do dado. Você está percebendo alguma coisa estranha aqui? Bem, antes de mais nada, vamos gerar o HTML para ver como estamos indo até agora. Ctrl Shift K, gera o HTML. Depois disso, nós vamos até o navegador, recarregamos a página e temos aqui o nosso documento até agora. Nosso dado foi criado, o dado foi lançado uma vez, definiu o número de lançamentos, lançar o dado 6 vezes. Esse 6 aqui é o resultado daquela expressão no R Markdown entre apóstrofos. Lançar o dado n vezes. E aqui é a amostra de n elementos, 6 elementos do dado. Você nota alguma coisa estranha aqui? Nenhum dos resultados foi repetido, hein? Eu lancei o dado 6 vezes e obtive 6 valores diferentes. Você já deve estar desconfiando que se eu tentar lançar o dado 10 vezes, ou seja, atribuir agora o valor 10 à variável n, executei o chunk, é sempre bom executar o chunk para o valor novo ir para a variável, e agora eu tento
lançar o dado 10 vezes, tirar uma amostra de 10 elementos desse vetor. Eu consigo um erro. Erro na função sample. Não é possível obter uma amostra maior do que a população quando o replace é igual a falso. Sample é uma função que serve para tirar uma amostra de uma população. O nosso vetor dado é a população. Se você for na documentação de sample, você vai ver que existe um argumento, replace, que pode ser verdadeiro ou falso, que diz se a amostra deve ser tomada com reposição ou sem reposição. Quando você lança um dado, o fato de você ter tirado um número não quer dizer que aquele número fica indisponível para outros lançamentos. Então, este argumento replace deve ser colocado em verdadeiro para que a amostragem seja feita com reposição. Agora sim eu consigo 10 lançamentos do dado com valores repetidos. Obrigatoriamente, se eu lanço o dado de 6 lados 10 vezes, tem que haver repetição de valores. Se eu voltar o valor de n para 6, executo o chunk e agora lanço o dado 6 vezes, o resultado é mais razoável. Eu tenho repetição de valores. Aliás, é um exercício interessante. Qual é a probabilidade, ao lançar um dado n vezes, de obter o mesmo valor 2 ou mais vezes? Aqui nesse resultado nós tivemos repetição do valor 3, tivemos repetição do valor 4. Agora estamos prontos para escrever uma função que retorna a soma de 2 dados lançados. Ctrl Alt I, abre um chunk. Vamos dar esse nome aqui. Vamos dar um nome a esse chunk. Soma 2 dados. Lançar 2. Em R você atribui a uma variável um objeto do tipo function. Você precisa dizer os argumentos da função, não vamos passar argumento nenhum. E o corpo da função vem aqui. Vamos definir uma variável dado, que é o vetor de 1 até 6. Vamos usar a função sample para obter 2 lançamentos. Eu vou usar o nome do argumento, size, para ficar claro, para ficar mais claro o que o 2 significa. Não esquecer o replace em true e pronto. Neste momento, a variável lançamentos vai ter 2 valores sorteados do dado. E agora nós queremos retornar a soma desses 2 dados. Sum lançamentos. Em R existe o comando return. Eu posso fazer isso. Mas ele é opcional, porque por default uma função sempre retorna o valor da última expressão executada no corpo. A última expressão aqui vai ser a soma do vetor lançamentos. Executo esse chunk, a função está definida. Vamos agora chamar esta função neste novo chunk, que eu decidi chamar de lançar 2 dados. Chamo a função, a soma dos 2 lançamentos é 4. De novo, 5, 6, 6 de novo, 8. Cada vez que eu executo essa função, eu estou lançando 2 dados, somando os valores obtidos e imprimindo aqui embaixo. Mas essa função está muito limitada.
Vamos generalizar esta função. Vamos pensar o que nós podemos fazer para melhorar esta função. Em primeiro lugar, eu posso ter um dado com um número diferente de lados, hein? O número de lados do dado vai ser passado como argumento. E o número de dados também, a quantidade de dados, vai ser passada como argumento. E a função retorna a soma, continua retornando a soma dos resultados. Vou criar um novo chunk aqui, lançar N dados K lados. Esse é só o nome do chunk. Posso colocar o nome que eu quiser. Decidi colocar esse nome bem descritivo. Vamos definir a nossa função. Vou chamá-la de lançar. É uma função que agora recebe o número de dados. E quando eu defino uma função em R, eu posso dar um valor default para o argumento. Vou dizer que N, caso não seja fornecido na chamada da função, vai ter o valor 2. E o número de lados, K, vai ter como default 6. Eu defino a variável dado como um vetor de inteiros de 1 até K. O chamador pode passar um valor de K diferente de 6, se quiser. A variável lançamentos agora chama a função sample com o vetor dado. O tamanho da amostra, ou seja, a quantidade de lançamentos, é o valor de N. E vamos lembrar de passar replace como true. E o valor de retorno da função continua sendo a soma do vetor lançamentos. Executo. E agora vamos testar. Eu chamo a função lançar sem argumento. Vamos dar um nome para esse chunk, lançar sem arg. Se eu executar, ele retorna 7. É o lançamento de 2 dados, cada dado com 6 lados. 12. 12 eu tirei 2, 6, hein? Foi um bom lançamento. 9, 8, 11, 1. Outro chunk. Agora eu vou chamar a função lançar para lançar 4 dados de 10 lados. Então eu passo lançar. A função que eu defini lá em cima já é entendida pelo RStudio. O RStudio já me mostra os argumentos e os valores default. Eu quero lançar 4 dados e cada dado vai ter 10 lados. Aí está. 18, 29, 23, 31, 17 e por aí vai. Agora eu quero considerar o seguinte experimento. O experimento é lançar 2 dados e obter a soma dos 2 números obtidos. Ok, vamos voltar a trabalhar com dados de 6 lados. Mas eu quero executar esse experimento muitas vezes. Vou criar um chunk aqui, chamar esse chunk de repli e executar a função replicate, que em R repete N vezes uma expressão, que essa expressão pode ser um comando, e retorna o resultado em um vetor. Na verdade, retorna em uma lista. E a gente não falou de lista ainda, mas por default, se essa lista tiver todos os elementos do mesmo tipo, a função replicate simplifica
o resultado e retorna um vetor. Então vamos lá. Eu vou executar o experimento 10.000 vezes. 1 é 4. 1 seguido de 4 zeros. 10.000 vezes. Que expressão? Lançar 2 dados de 6 lados cada. Se eu executar esse chunk, o resultado da função replicate vai ser mostrado. O resultado é um vetor de 10.000 posições. E ainda bem que o R decidiu parar de imprimir depois da 1000ª posição. É melhor guardar esse resultado numa variável. Então vamos chamar essa variável de resultados. Então eu guardo na variável resultados 10.000 valores entre 2 e 12, inclusive, que são as somas dos lançamentos de 2 dados. Ok, executei, resultados. Vamos brincar agora de visualizar dados. Nós temos um vetor de 10.000 posições, 10.000 números. Nós não vamos ficar visualizando o conteúdo deste vetor na forma de números. Isso não seria uma boa ideia, daria muito trabalho. Nós não conseguimos nem mesmo imprimir o vetor inteiro aqui no R. Ele para de imprimir depois da 1000ª posição. Vamos usar uma biblioteca do R, que eu havia prometido para vocês que nós vamos usar, que é o Tidyverse. Quando você cria um documento em R Markdown, vale a pena colocar as bibliotecas carregadas no início do documento. Vou criar um chunk aqui no início do documento e dar a esse chunk o nome Setup e carregar a biblioteca que eu havia falado, Tidyverse, aqui. Um chunk com o nome de Setup sempre é executado antes de qualquer outro chunk. Eu não vou executar esse chunk, vou passar aqui para o fim do documento, criar um chunk, dar o nome desse chunk de kplod, que é o comando que nós vamos executar. Pedir para ele exibir o vetor resultados. Quando eu executo esse chunk, ele vai lá em cima executar o setup primeiro, só porque aquele chunk lá em cima tem o nome de setup. Ele carrega o Tidyverse e executa a função kplod, que é uma função que está no Tidyverse, que serve para imprimir um gráfico. Aqui, resultados. O tipo de gráfico que kplod cria e mostra depende do tipo de variável que nós passamos para a função. É uma função supostamente inteligente, verifica que nós passamos um vetor com muitos valores entre 2 e 12, inclusive, e decidiu gerar um histograma. A escolha de valores aqui para rotular o eixo horizontal foi infeliz. Colocou 2,5, 5, 7,5, 10 e 12,5, mas na verdade aqui são os valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que são os valores possíveis de obter lançando 2 dados. E no eixo vertical ele colocou a frequência. O resultado 7 foi o resultado mais comum, com mais de 1.500, quase 1.750 ocorrências, e os outros resultados foram um pouco menos frequentes. Essa função kplod tenta ser flexível demais e acaba usando valores default para vários parâmetros
que podem ser escolhidos com um pouco mais de critério. Por exemplo, uma das mensagens aqui, que é uma mensagem comum quando você pede para o R imprimir um histograma, diz que este histograma está usando 30 bins. Quando você gera um histograma, você escolhe a quantidade de categorias onde você vai encaixar os seus valores. Ele usou 30, não precisava usar 30, até porque só existem de 2 a 12, só existem 11 valores possíveis, de 2 até 12. Então, podia ter colocado aqui um argumento bins igual a 11. O resultado fica um pouco melhor. Aquela mensagem de aviso desaparece, as barras ficam um pouco mais largas e encostadas umas nas outras, porque agora as partições são contíguas. Eu tenho todos os resultados que deram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Isso mostra que os nossos dados são justos. Realmente, se você lança 2 dados não viciados e soma os resultados, o valor 7 vai aparecer mais vezes. Por quê? Nós vamos ver isso no curso, porque existem mais maneiras de obter resultados que somam para 7. Com 2 dados, você pode conseguir 7 com 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 e 6, 1. Nós podemos generalizar a nossa função de lançar dados mais ainda. Vamos fazer com que a nossa função de lançar dados simule o lançamento de dados viciados. Nós queremos agora passar para a função as probabilidades de cada lado. Vamos ver como fazer isso. Mas antes vamos gerar o HTML deste R Markdown para ver como ficou o nosso documento com esse gráfico bonito. Ctrl Shift K. Voltamos para o nosso navegador, recarregamos a página. Agora o que aconteceu foi que no início, aquele chunk de setup que a gente tinha colocado é executado logo no início, o tidyverse é carregado, o ggplot é o pacote dentro deste super pacote tidyverse que é responsável pela geração dos gráficos. Nada mudou com o código e o texto que nós havíamos digitado antes. Nossa função generalizada está aqui. Replicar muitas vezes. E aqui o nosso gráfico gerado. Mais adiante nós vamos ver como gerar gráficos mais sofisticados. Nós não vamos usar a função qplot. Existe a função ggplot, que é muito mais poderosa, e nós vamos aprender em detalhes como gerar gráficos de diversos tipos. Vamos voltar para o RStudio e implementar os nossos dados viciados. Criei um chunk novo, dei o nome de viciados e aqui eu reimplemento a função lançar. Quantidade de dados é 2, o número de lados é 6. Decidi mudar os nomes dos argumentos também para que eles fiquem mais explicativos. Os valores default, 2 dados, cada um de 6 lados. E agora eu tenho um novo argumento, o argumento probs, que tem um valor default que é o resultado desta expressão aqui. O que quer dizer essa expressão? Nós vimos no vídeo passado que rep cria um vetor com o mesmo valor repetido. O mesmo valor, porque aqui eu estou passando no primeiro argumento só um valor. Este valor é 1 sobre o número de lados. E a quantidade de vezes em que este valor é repetido é o número de lados. Isso faz sentido. Por default, probs vai ser um vetor de 6 elementos, onde cada elemento é o resultado de 1 sobre 6, é 1/6.
Isso quer dizer que cada lado tem 1/6 de probabilidade de ser sorteado. Nada impede que, na hora de chamar a função, nós coloquemos um outro vetor de probabilidades. O resto da função segue como antes. A não ser pelo detalhe que, quando eu chamo a função sample para obter os resultados, eu passo o dado, a quantidade de dados, digo que a amostragem é para ser feita com reposição e passo o nosso vetor de probabilidades. A função sample, se eu teclar F1 aqui, eu vejo que sample tem um argumento que é prob, que recebe um vetor de probabilidades, de pesos, para usar na amostragem. Executo este chunk, a nova função foi definida. Vamos, no novo chunk, testar essa função. Lançar. Eu quero mudar só as probabilidades. Bem, primeiro sem argumento nenhum. Vamos ver o que acontece. 10, 11, 3, 6, 9. Eu estou lançando 2 dados de 6 lados cada. Várias vezes. Estes dados não são viciados, porque do jeito que nós definimos a função, cada lado tem 1/6 de possibilidade de ser escolhido pela função sample. Vamos agora modificar essas probabilidades. Probs vai ser um vetor que vai dizer que, olha, o número 1 tem 50% de chance de aparecer. E os outros 5 lados vão ter 1/10 de probabilidade de aparecer. Então, que esse nosso vetor de 6 posições vai ter 0,5 na primeira posição e 0,1 nas outras 5 posições. Agora eu consigo o resultado 4, 6, 5, 2, 6. Os nossos dados são viciados de forma extrema. O número 1 tem uma chance altíssima de aparecer. Então, quando eu lanço 2 dados deste tipo, viciados desse jeito, a probabilidade de obter valores altos é muito baixa. Eu vou conseguir valores baixos a maior parte do tempo. 2, 10 é relativamente raro. 5, 3, 2, 7, 2 e por aí vai. Vamos lançar estes dados 10.000 vezes. Resultados. Recebe replicate 1 é 4, 10.000 vezes em notação científica, este lançamento de 2 dados muito viciados. Ok, executei. Resultados é um vetor com 10.000 valores e vamos agora fazer o plot destes resultados. Que plot resultados. E vamos logo passar o valor de bins para 11. O resultado vai ser este gráfico. De fato, os nossos dados agora têm uma quantidade absurda de lançamentos iguais a 2. 1/4 dos lançamentos. Lembra que nós lançamos estes 2 dados 10.000 vezes. Em 2.500 vezes aproximadamente, o resultado foi 2. Os resultados, valores mais baixos,
também apareceram com uma frequência relativamente alta. Agora, do 8 em diante, 8, 9, 10, 11, 12, a quantidade de ocorrências é bem baixa. Aí está. Você pode viciar estes dados de outras maneiras e verificar como o gráfico muda. Eu vou deixar esse arquivo de R Markdown disponível para que você possa baixá-lo e fazer as suas experiências, alterando o vetor de probabilidades, que é passado como argumento para a função lançar. Vamos gerar o nosso HTML. Aí está. Vamos ao nosso browser. Recarreguei a página. Em visualização eu tenho os resultados dos dados não viciados e os dados viciados aparecem aqui. No próximo vídeo nós vamos mergulhar mais fundo em visualização e vamos aprender a usar o Tidyverse, o pacote ggplot2, as funções de construção de gráficos em mais detalhes e os tipos de gráficos que são mais utilizados, etc, etc, etc. Isso fica para o próximo vídeo. Até a próxima, então.